Na cidade de Chipre, no ano de 300 a.C., vivia um mercador muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia para o Pireu, seu navio afundou com toda a sua carga. O que aconteceu estava completamente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, e o homem caiu repentinamente na extrema pobreza. Agora imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria se o trabalho de uma vida inteira fosse por água abaixo sem motivo aparente? Ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida e o destino estão contra você? Para a maioria das pessoas, essa é uma reação normal. Mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura para sempre, mas mudar sua mentalidade, mesmo que minimamente, produz resultados maiores e mais impactantes no futuro. A essência do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e é aí que devemos nos concentrar. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou, neste caso, por bens perdidos, Zenão se concentrou em manter a compostura, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua angústia. Hoje as pessoas costumam ver os estoicos como indivíduos fortes que não cedem a explosões emocionais, como raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Mais do que apenas uma maneira de descrever pessoas sem emoção, o estoicismo era uma forma de ver e compreender o mundo. Um modo de vida que perdura há séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que era aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas de experiências indesejadas, transformando-as em pensamentos que nos dão uma perspectiva única sobre o mundo. A perspectiva é tudo e cada pessoa tem uma diferente, o que se traduz em diferentes maneiras de ver o mundo. Como os estoicos se reuniam e ensinavam filosofia em um local público, sua ideologia se tornou amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa. Então não havia motivo para esconder esse conhecimento atrás dos muros de uma escola ou dos pátios de um palácio. Como resultado, todos de escravos a imperadores podiam aprender e se tornar estoicos. E assim o fizeram. Entre os estoicos mais notáveis do mundo estavam Epicteto, cujo nome significava adquirido e que havia sido escravo; Sêneca, um renomado estadista; e Marco Aurélio, o imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e lutando contra a desigualdade. Eles chegaram a cunhar a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres. Esse era o tipo de união e companheirismo que os estoicos pregavam. Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres tinham permissão para estudar filosofia livremente e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de imprevistos, as emoções tendem a atrapalhar. Não são exatamente as coisas ruins que nos entristecem, mas sim os imprevistos. A chuva é positiva. Ela ajuda a regar as plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando aquela nuvem escura te pega desprevenido lá fora, sem guarda-chuva, nunca é uma experiência agradável. Então, por que não choramos quando começa a chover? Porque mesmo que a situação não seja ideal, aprendemos que a chuva é normal, é inevitável. Não podemos controlá-la e sabemos que ela vem e vai. O estoicismo nos ensina a aceitar situações semelhantes. Devemos esperar que qualquer coisa ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado possível e aceite que ele é possível. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos é o desconforto voluntário, criado para aumentar os sentimentos de gratidão. Exemplos incluem dormir no chão, tomar banho de água fria ou comer apenas batatas por alguns dias.
Essa prática ajuda a entender que, por mais difíceis que as coisas sejam, você sobreviverá e poderá prosperar se sua mentalidade estiver correta. Suportar essas situações desconfortáveis prepara indiretamente nossa mente para dificuldades futuras. No mundo atual, onde a publicidade nos bombardeia a cada segundo, somos levados a acreditar que, se não possuirmos um determinado objeto, tivermos uma determinada aparência ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Nascemos sem saber nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo. Essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. Mas a questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, podemos estar, sem perceber, criando expectativas irreais para nossas vidas, o que acabará nos deixando decepcionados e insatisfeitos. Essa não é uma maneira saudável de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em nos aprimorar por meio de nossas próprias habilidades. Atribuir qualquer esperança externa ou apego secundário às nossas ações quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro em um carro, uma casa ou até mesmo constituindo família. Fazemos tudo isso pelo seu valor externo, não pelo seu valor intrínseco. O estoicismo ensina que, se você encara a vida dessa maneira, coloca sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros quebram, desastres naturais acontecem e as taxas de divórcio aumentam. Mas até mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como escreveu Sêneca, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Devemos basear nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, não no que possuímos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, não importa o que a vida nos reserve. Porque apesar do que possamos desejar, não temos controle sobre as coisas que nos acontecem, mas temos controle total sobre como reagimos a elas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos, a determinar nosso valor não pelas coisas que não controlamos, mas pelas que controlamos. Esforçar-se para alcançar objetivos é uma qualidade admirável, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejado é, do ponto de vista estoico, um fracasso. Inútil. Fazer vídeos para o YouTube é muito mais fácil do que ser um imperador romano. Mas ainda assim pode ser um grande desafio às vezes. Ter uma ideia leva uma eternidade. Depois você pesquisa, descarta porque não faz sentido e começa tudo de novo. Escreve o roteiro, revisa, edita, grava, cria a miniatura e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo depende de você até o momento em que aperta o botão de enviar. E, depois disso, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Mesmo assim, muitas pessoas julgam o sucesso de um vídeo como este com base unicamente no número de visualizações, inscritos ou seguidores. Essas métricas estão, em grande parte, fora do seu controle. Os estoicos ensinam que você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base no esforço que você dedica, e não no resultado das suas expectativas externas. Confie no processo. Pense em alguém que trabalhou muito nos últimos 6 meses. Agora, essa pessoa acredita que merece uma promoção e, por isso, apresenta seu relatório de desempenho ao chefe. O chefe agradece, mas não concede a promoção, e a pessoa volta para casa pensando que deve ser péssima no trabalho. Ela não considera que o chefe pode ter acordado de mau humor, que outra pessoa pode ser mais qualificada naquele momento, ou que a empresa está perdendo dinheiro e não pode arcar com a promoção. Ela não sabe o motivo, mas continua chateada. Se ela simplesmente tivesse valorizado a qualidade do relatório de desempenho que apresentou e continuado fazendo o que estava fazendo para merecer a promoção desejada, talvez estivesse mais satisfeita no geral. Essa mudança de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pelo ganho financeiro de seus negócios ou emprego.
mas com a tranquilidade que vem de coisas que nenhum dinheiro pode comprar. O estoicismo tem 4 virtudes: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de distinguir entre o interno e o externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e esse espaço é o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, para eles, é persistência e resistência. Temperança é fazer mais com menos. Dizer mais com menos. Exatamente o que acabei de fazer aqui. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o essencial e então ter o suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela afirma que ninguém deve prejudicar o outro, porque todos nascemos para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Ao sair da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. Muitos pensaram que ele puniria brutalmente todos os envolvidos em sua prisão, mas não foi o que aconteceu. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo. Em vez de exigir a punição dos culpados, ele exortou seu povo a perdoar e reconstruir. Insistiu que o passado estava além de seu controle e que a única coisa que podiam fazer era seguir em frente. Esse é o caminho estoico. Na medicina moderna, o estoicismo fundamenta procedimentos como a terapia racional, emotiva comportamental, Dana Hack, e a logoterapia. A TRIC ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que estão causando problemas emocionais e comportamentais. Isso lhes permite questionar logicamente o raciocínio por trás desses pensamentos negativos. Quando se percebe que muitas dessas crenças são infundadas, é possível substituí-las por outras mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por sua vez, baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer. Precisamos repensar nossa maneira de pensar. Fora o velho, dentro o novo. Para substituir os problemas pela felicidade, devemos cultivar a autoestima. Ao redefinirmos nosso foco de valor nas coisas que podemos controlar, podemos parar de nos preocupar obsessivamente com o que está além do nosso controle. Essa é a chave para uma vida mais plena. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades do passado e do presente, rumo a águas mais calmas. E se o navio afundar e nos afogarmos, teremos a paz de espírito de termos vivido uma vida plena. Porque lembre-se, tudo sempre acontece por uma razão.